Enfim, Ok. boa noite para você que vai estar assistindo agora ou que futuramente vai estar assistindo em outro momento. Este começa agora, a partir de agora, o nosso curso de extensão universitária. Ela é destinada não só para professores já atuantes, como também para futuros profissionais de educação. Também está destinado a você familiar que tem algum aluno de inclusão nas escolas, que nesse período de isolamento, por exemplo, estão tendo que estar em atividade contínua e você entender o quanto o seu filho ou então o aluno em si, o qual você é responsável, para ele estar assimilando e aprendendo todos os conteúdos propostos por ele em diversas plataformas que os professores atualmente estão utilizando. Eu me chamo Bruno Luiz, sou formando do curso de Geografia e comigo para me ajudar nesse tema que é bem difícil mesmo de compreender ao primeiro momento, trouxe uma super profissional, uma querida amiga minha, a qual eu admiro, que é a professora e psicopedagoga Janaína, que vai estar esclarecendo alguns pontos, por exemplo, de onde você pode estar auxiliando melhor esse aluno. Onde o objetivo principal desse curso foi, graças a alguns profissionais de educação apontarem uma certa dificuldade, tanto na preparação de conteúdo para o aluno, como também na adaptação e realização das atividades. Agora eu vou passar a palavra para essa professora e psicopedagoga Janaína, onde ela pode estar falando quais são os momentos mais que tem mais cotidiano, que acontece mais no cotidiano de cada profissional, tanto dentro da sala de aula, como também por experiência própria com os familiares que apontam para vocês profissionais que trabalham com essas crianças, certo, professora? Ok, tá certo. Muito obrigada pelo convite, Bruno, para poder compartilhar um pouco do que a gente aprende aí na trajetória. E estou feliz, gosto de compartilhar o que eu aprendo. Estou feliz por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Gostaria de dizer também que podem interromper e fazer perguntas, independente de eu ter concluído ou não, para a gente deixar o negócio mais dinâmico, tá certo? Sim, Podem ir perfeito. questionando, assim, os ouvintes podem ir questionando à medida que a gente vai falando. Então, a questão da inclusão, é emblemático a gente falar ainda como se fosse um evento, né? Porque a gente já tem aí vários aniversários, a gente tem mais de 2 décadas praticamente da lei efetiva em vigor, e às vezes a gente ainda se sente perdido dentro da escola diante de algumas situações, né? E aí a gente vai ver, vai perceber que não existe especialista em inclusão, porque é um processo novo para todo mundo, né? Eles nunca tiveram inclusos, por isso que esse processo está acontecendo. E a maior parte digamos assim, do modus operandi, né? Da forma de você trabalhar com isso, está se fazendo, está sendo construída no dia a dia pelos profissionais, pelos pais, né? Pela escola, pelo próprio indivíduo com alguma deficiência. Então, a gente vai trocar aqui algumas ideias de algumas práticas que vêm dando certo, né? Mas, principalmente, para dar certo, é muito mais uma questão de perspectiva e postura do professor, né? Se a gente entender que estar lá e aprender é um direito daquela criança, certo? Se a gente tiver isso muito consolidado na nossa cabeça e nos nossos objetivos de ensino, o percurso, como isso se dará, ele pode até conter alguns erros, mas ele não vai ser danoso, ele não vai trazer prejuízo para a criança, porque eu reconheço ela como sujeito de direito e de estar ali dentro. Então, quando a gente fala de adaptar uma metodologia, de adaptar algum material, a gente não está falando de privilégio de alguém, a gente não está falando de favor que você está fazendo para um aluno, não é nada disso, não, tá?
Isso é garantido a ele pela lei. Às vezes a gente não se atenta muito a isso. Sim, um ponto Pode falar. importante também que acho que você pode concordar comigo, hoje em dia, na maior parte das escolas públicas e também as particulares, o professor, ele, na verdade, ele ensina o aluno a realizar a atividade para apenas registrar. Então, Uhum. eu acho, não posso afirmar com toda certeza, mas que falta um pouco desse interesse do professor de realmente ensinar esse aluno, que é o público de inclusão. Porque não sei se, como eu disse, não posso afirmar com certeza, posso estar errado, mas na grande maioria, os profissionais estão ensinando os alunos a fazer, mas não a aprender. Olha, daí eu não vou discordar com você só numa questão, porque eu acho Sim, complicado a gente afirmar que seja desinteresse. sim, Eu acho que vem muito mais uma questão de receio e de um pragmatismo do professor que está acostumado a esperar resultados homogêneos, né? Nós temos uma escola secular organizada dessa maneira. A gente tem aí uma escola em ciclos funcionando efetivamente de acordo com a legislação há 10 anos, mas você olha para as escolas, elas funcionam de forma seriada. sim, sim. Os professores também não conseguiram ainda se apropriar de muitos dos conceitos e perspectivas que a inclusão trouxe com ela, como a individualização do aluno, como a diversidade na forma de ensinar, como o direito, como ensinar enquanto direito também, né? E não como Sim, uma sim. atividade só pragmática de execução lá na escola, passível de um rendimento básico e médio. Então, às vezes, a forma que um professor que ele não se sente subsidiado para sua prática, mesmo dele mostrar isso, é o desinteresse, né? Se ele não se sente seguro para fazer determinada ação, é muito comum do próprio professor invisibilizar os problemas quando ele não consegue dar conta. Isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Então, o que é desconhecido gera incerteza, insegurança para todo mundo. O que a gente não pode deixar esse procedimento momentâneo, essa reação psicológica momentânea, ela virar uma prática, porque a gente está falando de um ser humano que vai passar um terço da sua vida na escola. Né? Sim. Então, você não pode, hoje em dia, não é mais permitido pensar que uma criança chegue lá no seu quinto ano e o professor não consiga falar o nome dele em Libras, Sim, se ele é sim. surdo, entendeu? Isso é impensável. O professor precisa ser fluente em Libras? Não. Mas ele precisa se comunicar com esse aluno. O Né? Ele que nos precisa leva, dar um né? jeito de fazer a informação chegar nesse aluno, O que entendeu? nos leva ao ponto da formação continuada de cada profissional, de estar sempre Isso, buscando atender a isso. diversidade dos alunos, né, dentro de uma sala. É. E é muito importante a gente frisar uma questão que quando eu vou fazer alguma formação, às vezes surge um questionamento assim, se a escola está realmente pronta para receber. A gente tem, né, casos de crianças que têm uma deficiência mais pervasiva, que, né, tem um nível baixo de sociabilidade, por exemplo. E aí vem sempre o questionamento: mas essa inclusão que não sai do papel, que no papel é muito bonito, e a escola não está preparada. Gente, que não está preparada é evidente, a gente está vendo. Agora, o que vocês vão fazer para se preparar? Né? O Sim, que já faz 20 anos que a escola não está preparada, mano. Né? Faz 500 anos, faz séculos que a escola. E ela vai continuar falando que não está preparada, ou ela vai começar a discutir e pensar o que ela precisa para se preparar? Né? Ela vai começar a sentar e pensar, né, olhar para essa criança, para esse adolescente, e assim, nossa, quais são as reais necessidades dele para a aprendizagem e onde que eu posso ir buscar esses recursos, porque eles existem hoje em dia. Né? Eles sim, não precisam ser criados, eles existem. Então, é muito importante assim que a gente comece aí quebrando certos
dogmas mesmo da escola, que é esperar o rendimento homogêneo, que é fazer a avaliação por comparação do melhor da classe. Então, são dogmas que a escola vem trazendo tradicionalmente e que a inclusão vem rachar no meio tudo isso. Né? São outras. Você precisa ter uma concepção clara de mundo, de ser humano, da sua função, da função da escola, do papel social dela. Então, se você não consegue trabalhar com uma perspectiva mais ideológica mesmo em relação do que a escola representa e qual é a função social dela, você não vai conseguir mesmo trabalhar com toda a diversidade que está chegando na escola. E daí eu não estou falando só de alunos com deficiência, né? Eu estou falando da diversidade mesmo, que a escola nunca foi universal, ela está sendo pela primeira vez, tá certo? E aí a gente vai trabalhar com ritmos diferentes de aprendizagem, independente da criança ter um diagnóstico, um laudo ou não. A gente vai se deparar com modalidades específicas de aprender que independem de laudo também, e que não se configura necessariamente numa dificuldade, e sim estruturação cognitiva diferente. Então, é muito importante que o professor que está chegando na escola hoje, né, e ele tem muito mais condições de fazer isso do que a minha geração, por exemplo, que ele consiga pensar fora da caixa, né? E que aquela documentação que a gente recebe, a gente vai falar, né, a BNCC, os descritores hoje, eles são um roteiro, um norte para você saber para onde ir. Mas o percurso e a trajetória, tudo você tem total autonomia para isso. Né? O que não pode é uma criança entrar na escola numa hora da tarde e sair 5:30 do mesmo tamanho, como diz, né? Sem ter aprendido absolutamente nada. Né? Sem ter vivenciado nada significativo ou qualitativo dentro daquele ambiente. Isso é inadmissível. Certo? Ah, mas no descritor está escrito lá que a criança até o final do terceiro ano tem que estar alfabetizada, lendo, escrevendo, lá, lá, lá. Pode ser que uma boa porcentagem chegue mesmo. E pode ser que uma boa porcentagem não chegue a cumprir todos esses descritores. Mas o que a criança aprendeu com você? Né? Ah, ela aprendeu a amarrar o sapato. Putz, né? Olha só. Naquele momento era a necessidade dela aprender aquilo naquele momento. O interessante é que nos leva à nossa situação problema, no caso que eu simulei uma situação problema, baseado em alguns depoimentos de alguns professores, conforme fui pesquisando, que diz sobre isso. Como o nosso curso está direcionado ao ensino fundamental 2, que seria do sexto ano ao nono, o que eu mais encontrei foi exatamente sobre essa questão. O aluno está adentrar ao sexto ano, a segunda fase do fundamental, não sendo alfabetizado, sendo que no ensino fundamental 2 são diversos professores, cada um em suas específicas áreas, e na grande parte da maioria são trabalhados textos, onde para uma criança alfabetizada tem uma dificuldade maior, tanto na compreensão desse texto, como também na reprodução desse texto seria escrita, e seria uma parte norte. Então, nesse ponto, eles apontam como vou ensinar o meu conteúdo para uma criança que não está devidamente alfabetizada. Olha, eu acho Bruno, que leva nesse ponto que você me disse agora, né? Que nos disse, por exemplo, de ensinar o que ela precisa naquele momento, que seria amarrar o naquele sapato. momento. E eu É isso que acho está que na também legislação e o professor está respaldado por isso, entendeu? sim. O não cumprimento dessas exigências de descritores de objetivos de ensino, elas não entram nessas avaliações institucionais quando a gente está falando de alunos diagnosticados, certo? E mesmo assim, dentro dos alunos que não têm diagnóstico, que apresentam aí uma dificuldade mais severa por outros fatores, lá nessas avaliações institucionais, que é o que o professor mais teme, né, porque a sociedade costuma culpar o professor das lacunas e não de uma
Tivemos um problema de conexão. Realmente a gente está com um problema aqui de conexão por enquanto, então eu vou estar encerrando essa live por enquanto. Assim que eu conseguir fazer com que a nossa convidada Janaína retorne, eu vou reiniciar de novo a live, mas continuando do ponto a gente parou. Espero que vocês compreendam, eu peço desculpas até por esse erro técnico que a gente teve, mas a gente volta em alguns minutos, eu prometo para vocês. Então eu finalizo agora essa live e em seguida já inicio uma outra. Cartel, né? Acontece. É o nosso meio digital, uns pontos aí que a gente tá tendo que. Mas Então, então. desculpa, pessoal, não sou profissional, não sou blogueira. Sim, sim. É, Ah, eu tenho outra prática, mas né, as mídias eu procuro me inteirar só o necessário dentro da minha dinâmica aí. Mas acredito que desculpe todo mundo já pelas passou falhas por técnicas. isso. É. Todo mundo já passou por isso, com certeza. Mas então, né, nós estava falando sobre, voltando, né, retornando ao assunto, a gente estava falando sobre o professor estar ensinando o que o aluno precisa naquele momento, conforme e respeitando as especificidades de cada um. Não, lembrando também, é uma questão importante que você pontuou, que seria não tem necessariamente que ter a presença de um diagnóstico. Muitos outros alunos também apresentam algum tipo de dificuldade na aprendizagem dentro de sala de aula. Alguns familiares também podem pontuar, por exemplo, uma dificuldade de se sociabilizar com as outras pessoas, até mesmo dentro da família, o que se faz preciso suprir essa dificuldade desse aluno, né? A hora que cortou, eu estava tentando explicar para você que uma das grandes dificuldades, às vezes, que a gente tem aí dessa proatividade do professor em procurar cursos e tal, felizmente isso não é regra, né? Isso hoje em dia cada vez mais exceção. Tenho encontrado muitos professores interessados e amorosos mesmo pela sua atividade de ensino. Mas muito disso, certo, dessa falta de proatividade aparente do professor, é por conta da estrutura da escola ser excludente, certo? Nós temos uma estrutura escolar excludente, daí sobre isso que eu estava falando, assim, que independente de ser particular ou pública, né? Ela vem de um Sim. histórico estrutural excludente. Então é muito difícil a gente fazer, né, um milagre assim de uma hora para outra. Nossa, agora a inclusão tá linda e maravilhosa, né? Tá linda e maravilhosa quando alguém aprende e alguém ensina. Daí aconteceu E a educação, o né? que E aí também a gente vai vale. falar, que a gente, Pode continuar, ainda a desculpa. gente vai pensar assim, ó. Desculpe só, desculpe interromper você antes de você terminar, só para concluir assim. Quando a gente enxerga o aluno na especificidade da necessidade dele, a sua atividade de ensino ela fica mais significativa para você também, porque você consegue enxergar melhor os avanços que ele tem comparando ele com ele mesmo. Você consegue ver o seu trabalho. Você viu como ele era quando ele chegou para você e viu como ele está a partir do momento que ele vai sair, né, de você, digamos, vai para um outro ciclo, uma outra turma. Então você consegue ver. Agora, se eu for ficar esperando um desempenho homogêneo como da manhã, pela turma toda, a tendência é a atividade docente ser cada vez mais frustrante. E ineficiente também. É, dentro das novas exigências, dentro do mundo que a gente vive hoje, realmente vai ser ineficiente e por isso mesmo frustrante, porque você vai se sentir enxugando gelo, né? Também foi Seu aluno não interessante vai uma dar coisa. importância ao que você tem para ensinar se você não dá importância pela forma dele aprender. Exato. Uma coisa também que vai ser interessante pontuar é que, como você, por exemplo, trabalha com uma grande diversidade de diagnósticos e alunos
com alunos com diagnósticos diferentes e também parecidos ou familiar, vale lembrar que cada aluno também responde a uma metodologia diferente. Não Sim, existe um caminho fácil e não existe um caminho único onde ele vai aprender, né? exato. Quando a gente pensa assim, igual você falou, o aluno não está alfabetizado e está no 9º ano, por exemplo. Né? Como é que ele vai ler um texto de história? Como é que ele vai ler um texto de geografia? Como é que ele vai interpretar um gráfico? Tá certo? Aí quando o professor fala, como é que eu vou ensinar o meu conteúdo para o aluno? Então, já é uma perspectiva que a gente já tem que repensar, porque o conteúdo não é seu, né? O que a gente tem que ser capaz de passar são informações científicas construídas pela humanidade, né? Só que essas informações, desde que façam sentido para quem está aprendendo, né? Hoje, assim, de tanto que a gente tem discursos e metodologias e inovações, ainda é triste pensar que um professor de matemática chega a ensinar uma equação para uma turma de 6º ano, sem explicar que, por exemplo, numa construção de casa, você vai usar uma equação, né? Sem dar um exemplo mais prático. E todos os pensadores da educação falam da importância da significação, né, do ensino, do que você tem para ensinar. Então, a gente percebe que quando o professor ele gosta, né, daquele assunto, mais precisamente aquele assunto que ele está para ensinar, a tendência é ele ter um melhor resultado, porque quando ele está falando daquilo, é uma coisa cheia de significado para ele, né? E já quando o professor já está engolido, né, pelo pragmatismo, que está lá só né, para passar, cumprir o protocolo, a gente tende a não atingir. Ocorre o que você falou no começo. Como é que você se expressou mesmo? Está lá, realiza a atividade e registra, né? Mas não faz o menor sentido na vida da criança. Então, a gente, nessa época de Covid, a gente está falando, lava a mão, higieniza e tal. Mas quando que eu vou saber que esse aluno, que essa criança, se educando, realmente aprendeu isso enquanto conteúdo? Quando ele marcar X na prova, dizendo que é o certo lavar a mão, ou quando ele realmente lavar a mão e se tornar um hábito? Entendeu? E Então, compreender que é quando. para um bem melhor, um bem maior, né? Isso. A prova é um registro para que ele, né, ali demonstre que ele supostamente assimilou a informação, né? Mas quando as atitudes, né, as decisões por parte da criança ou do aluno vão ficando melhores a partir daquilo que ele assimila na escola e faz a ligação com a própria vida, é aí que a educação atinge seu objetivo. Então, se eu sou um professor de geografia, eu tenho um aluno lá que está no 9º ano e ele não sabe ler, isso não quer dizer que ele seja incapaz de conhecer o bairro dele e se localizar dentro desse bairro, né? E que Sim. você possa Tanto que dar eu vi condições para ele, né? sim, até que Mas o quando conteúdo do 9º ano é os continentes. Tá, mas nesse momento, a condição desse aluno, o nível de aprendizagem que ele está, pede para que você ensine ele se localizar, às vezes, dentro da casa dele, né? O que é à frente, o que é atrás, né? Quantos móveis, qual a posição dos móveis relacionais com pontos cardeais. Essa é a necessidade desse aluno e você vai estar sendo contemplado na sua atividade de ensino. Aí, e sem né, fugir da muitos sua respectiva professores área, né? me relatam a dificuldade. Mas daí eu vou ter que preparar uma aula específica para ele. Em muitas circunstâncias vai, até que ele consiga engrenar e estabelecer vínculo com você, muitas vezes vai. E por isso que você tem um monte de recurso na escola. O coordenador pedagógico é um recurso para apoiar a sua atividade de ensino,
né? Os momentos de HTPC é outro recurso, que é um momento para você estudar, para você buscar informação, tá certo? E não só ficar preenchendo número em quadrinho e planilha, certo? É para você refletir sobre a sua atividade de ensino. A sala multi, que hoje já é maioria em muitas escolas, é outro recurso para você buscar informações e metodologias e sugestões. A professora da sala multi já é mais um recurso ainda, né? No sistema municipal, ainda a gente tem mais o CAEI, que, né, um centro multiprofissional, tem mais o psicopedagogo na escola. São todos recursos à disposição do professor, certo? O que o professor não pode, o que eu acho errado, muitas vezes que as pessoas vêm pedir para a gente, é para a gente organizar a atividade para o aluno. Assim, meu amigo, o aluno é seu, eu posso te mostrar sugestões de atividade e mostrar o funcionamento da criança em relação à realização daquela atividade. Mas o aluno é seu, é você que tem que decidir o que ele vai aprender com você, né? Ah, mas eu não sou alfabetizador. Se ninguém está pedindo para você alfabetizar, a sua especialidade é geografia, certo? Então você pega os escritores de geografia para o nível dele e ensina aqueles escritores no nível dele. Se ele está no 9º ano, mas ele consegue compreender o conteúdo do 3º ano, é o conteúdo do 3º ano de geografia que você vai trabalhar, certo? Porque é direito dele, isso está respaldado pela legislação e você é o professor. Você é quem tem autonomia sobre a sua atividade de ensino naquele momento. Então, o fato dele não acompanhar ou não estar no mesmo nível de desempenho, né, na educação escolarizada do resto da turma, não incapacita ele de aprender o que seja da sua área. Né? Se o professor de matemática lá, a criança, o adolescente né, mal consegue ter um conceito rudimentar de quantidade. Então é a quantidade que vai ser trabalhada para ele. Vai pintar bolinha, sim. Né? Vai amassar papel crepom, sim. E vai colocar muito, pouco, bastante, nenhum. É esses conceitos que ele precisa aprender primeiro. E isso é matemática. Entendeu? Ah, mas assim, mas o auxiliar, o estagiário são cuidadores. O professor é você, né? O professor é você. E aí você nunca vai ser coagido, você nunca vai, se isso acontecer, você tem todo o respaldo da lei do seu lado, por uma gestão que pressione você ter um rendimento homogêneo desse aluno. Pelo contrário, a gestão tem que subsidiar você naquilo que você está tendo dificuldade em fazer a informação chegar ou ser assimilada pelo aluno. Tá certo? Porque Então, hoje também as escolas contam com uma estrutura muito boa, gente. Eu brinco muito assim, sabe? Kit gay eu não achei nenhuma escola, mas kit de lupa, de computador com acessibilidade, com DOSVox instalado, material só com para deixar um pouco mais relevo. claro aqui, professora, para quem não sabe, DOSVox é um programa que ele é mais direcionado para alunos que tenham algum tipo de deficiência visual. Também ele é Isso, que é um utilizado leitor de para, tela. sim, né, o teclado Isso, também ele vai vir com com especificações em braille, em alguns comandos, todo então é um exato. programa bem adaptado, principalmente é mais direcionado para crianças com algum tipo de deficiência visual, mas nada impede também que Isso, outros alunos que tenham alguma outra dificuldade também utilizem, só para deixar esclarecer exato. certinho para eles. Obrigada, Bruno. E o mais legal que eu vejo quando o professor se apropria do processo, né, e como sujeito do processo, eu vejo assim que ao pensar numa aula para aquela criança que tem a dificuldade, ele acaba melhorando a aula para o resto. O resultado, né, acaba, o desempenho acaba sendo melhor da turma toda, porque ele vai buscar recursos diferentes para fazer a mesma informação chegar no seu aluno.
tá? Não é Mesmo que para ele atividade. pareça que está fugindo da sua área, né? Mas não tá, né? Não tá fugindo. É a sua área, nivelada de acordo com a necessidade e a capacidade do aluno naquele momento. Tá certo? E isso é respeitar o indivíduo no seu desenvolvimento, né? E respeitar. Você não precisa nem deve, né? A maior parte, assim, das crianças que eu atendo, eles não têm necessidade de uma adaptação mais severa em relação aos conteúdos. São poucos os que realmente precisam, né? E o fato deles precisarem da adaptação não quer dizer que, como eu disse, não quer dizer que você vai alfabetizar ele. Você vai achar elementos do seu conteúdo, do seu assunto que você seja capaz de ensinar a ele, né? Então, do que trata a geografia? Da organização do espaço, das relações humanas, e, da, da, da desenvoltura humana com relação aos seus espaços e a organização desses espaços, né? Da leitura do espaço enquanto natural e modificado pelo homem, né? Então, como que eu deixo isso acessível a quem tem uma deficiência visual, por exemplo? Né? Essa informação tem que chegar na criança com deficiência visual, né? O que é em cima, o que é embaixo, o que é se localizar, o que é à frente, o que é atrás, o que é um morro, o que é uma montanha, um vale, tem que chegar, né? Qual que é o canal que acaba substituindo muitas vezes a via de recepção de informação visual dela? É a tátil, é a auditiva. Eu vou usar os outros canais, né? Sim. Mas a informação também tem que chegar no aluno surdo e ele não tem deficiência cognitiva nenhuma. O fato dele não conseguir mostrar para você escrevendo, porque ele ainda não é alfabetizado, não quer dizer que ele não tenha entendido, muitas vezes, o contexto. Aí eu posso adaptar a forma de avaliação. Tenho autistas, por exemplo, que não são verbalizados, né, que não se expressam através da fala, mas você pergunta, eles mostram, né, onde está tal informação, qual é a diferença de certos objetos, eles mostram, eles apontam. Então, quer dizer, a compreensão está ali, e é esse que é o objetivo, que a criança compreenda e se aproprie dessa informação e transforme isso em conhecimento, né? Então, Sim. não, você pode falar com milhares de especialistas em transtornos, em distúrbios, não sei o que, lá. Mas o especialista da ação educativa dentro da sala de aula é você, o professor, né? Você vai lá ouvir uma palestra sobre autismo, você vai ver um conjunto de características comportamentais que alguns indivíduos podem apresentar. Mas O isso que não quer volta dizer. também, o que volta também é importante dizer que não necessariamente uma criança foi diagnosticada com autismo, que um método ou então uma aplicação de uma atividade vai funcionar para outra. Ou seja, Exato. acho que cabe também o professor ali ter uma interação bacana com o aluno para saber o que está sendo proveitoso, o que está sendo eficaz no processo de ensino-aprendizagem, o que pode ser válido para um, não funcionará para outro. Acho que é bom bem enfatizar isso. Exato. Conhecer, né? O maior aliado da gente, quando chega um aluno que apresenta uma série de dificuldades para a gente, o maior aliado nosso são os pais. Os pais são especialistas naquela criança, né? Então vai falar os gostos, os desgostos, as dificuldades, as, as capacidades. O pai conhece essa criança. Então esse pai tem que ser acolhido. Esse pai é o seu melhor parceiro, né? Sim. Saber os gostos das crianças muitas vezes vai ser o elemento que vai estabelecer o vínculo, vai ajudar ela a estabelecer o vínculo com você e com a atividade de ensino. Trabalhar em cima dos gostos dela, né? Vai ajudar ela a dar significação à ação educativa também, né? Vai dar significado para ela sobre o que ela está aprendendo.
Então, trabalhar com objetos de interesse é mais que um fator de identificação. Hoje em dia, ele alicerça os vínculos que a criança precisa ter para ela aprender, né? Então, é conhecer o seu aluno, dar uma chance, pelo menos, não ficar com medo, sabe? Vai errar? Claro que vai errar, todo mundo vai errar, mas tem que errar tentando acertar, certo? O que É não vale mesmo é inadmissível, você desistir e parar. Isso eu acho que ou professor nenhum. invisibilizar. Você fazer de conta que aquela criança não é seu aluno, aluno do estagiário, né? Aluno, ou mesmo, né, os rótulos, aluno da sala multi, aluno de inclusão. Às vezes nem nome não fala, passa o ano inteiro com a criança e nem o nome não aprende, gente. Se O que fosse é seu triste. filho, como você quer que ele seja tratado dentro de uma escola? Né? É uma questão de respeito. A primeira vez que fui fazer um curso de Libras, já faz bastante tempo, que era um curso rápido, assim, e a gente, no começo mesmo, a gente é muito capacitista, né? Antes da gente estudar bem mesmo sobre a desenvoltura, né, dos indivíduos com deficiência, a sociedade é muito capacitista e a gente chega com muitos vícios mesmo na sala de aula. Depois que a gente se forma, recém-forma, a gente chega reproduzindo as práticas dos nossos professores antigos. Porque é mais seguro, entendeu? Mas, Sim. né, a importância de você refletir sobre a sua prática, ter esse momento, né, atenção coordenadores, é muito importante, exatamente para essa oportunidade, né, refletir sobre como foi, como poderia ser, o que pode ser, né? Então, nesse curso de Libras, a menina falou, tinha uma menina deficiente auditiva, junto com a intérprete, que estava dando curso, a professora e a intérprete estava dando curso. E aí, quando abriu as perguntas para essa menina, ela é uma adolescente, assim, na época ela tinha uns 14 anos. Um dos participantes do curso perguntou para ela assim: qual tinha sido o melhor momento que ela tinha vivenciado dentro da escola e qual que era a coisa que ela menos gostava, que ela mais detestava dentro da escola, que acontecia e que ela não gostava, que irritava ela, né? Ela disse assim que o que era mais chato, mais triste para ela é que os professores, que ela já estava no ensino. Estamos de volta. Aí consegui. Desculpa, gente. Mais uma vez, como a gente disse, é uma nova ferramenta que está todo mundo ainda se adaptando. Infelizmente, a gente está enfrentando problemas técnicos. É comum, acontece. E peço realmente minhas sinceras desculpas, né? É uma coisa que a gente não pode controlar. Desculpa mesmo também aqui da minha parte. Eu imagino o quanto não passa raiva esse pessoal que joga, né? Que tararé. Pois é. Ai, ai. Os Mas adolescentes então, aí que tem esses jogos. Mas eu mas estava agora é só contando para para ter. vocês o que era o mais triste que a menina falou, assim, que o mais triste que marcou ela na trajetória da escola era que os professores do ensino médio chegavam e diziam: bom dia para todos os alunos, menos para ela, né? E aí, bom dia em Libras é 2 gestos, sabe? Tipo, a falta de sensibilidade, de não olhar para aquela pessoa, né? Por aquele aluno como pessoa. Então ela se sentia excluída, que se não fosse a intérprete, nenhum bom dia ela conseguia, ela tinha, né? Os professores simplesmente não olhavam para ela. Né? Então ela falava assim, era melhor, tinha uma professora que gritava com ela, era melhor ela gostava dessa professora que gritava, achando que ela ia, né, em algum momento escutar, entender, mas ela gostava muito dessa professora porque essa professora gritava com ela, mostrava que enxergava ela, via ela. Né? Essa era a coisa mais triste da escola. Imagina, ela estava ainda no primeiro ano do ensino médio, o quanto essa menina não tinha que desbravar. E a coisa mais feliz
dela, né, da situação da escola, foi ela ser convidada para participar das apresentações da escola anterior que ela vinha. Porque até então, um determinado ano, agora não vou me recordar com precisão se era quinto, sexto ano, ela nunca era chamada para participar de apresentações, só para assistir. E o que marcou mais positivamente ela foi a partir de certo ano ela ser convidada para fazer. Ou seja, eles só querem fazer parte, gente. Quer fazer parte. Né? E a atividade de ensino está toda na mão da gente. Né? Dar significado para o que ele está fazendo lá na escola. Só para agora também, assim, e é uma história interessante, e realmente, infelizmente, realmente é uma coisa que acontece, acho que em grande parte desse Brasilzão todo que a gente está, né? É uma coisa triste, uma coisa que a gente tem que correr atrás para corrigir isso o mais rápido possível, porque não só pela questão de um diagnóstico que vai fazer que a gente cause ou então trate com diferenciamento, mas sim que a gente também tem que respeitar ele como indivíduo, pessoa em meio à sociedade. Eu acho que isso é importante lembrar também. Mas agora só para deixar evitar que se estenda um pouco mais esse vídeo, né? Devido aos nossos probleminhas que a gente teve que enfrentar aí. Então, como a gente poderia pontuar para o professor, por exemplo, ter mais facilidade em reconhecer o aluno, voltando que sempre a informação é o melhor meio de você estar trabalhando com essas crianças, não só com essas crianças, mas também vai ajudar no profissional para trabalhar com outras crianças que não apresentam diagnóstico, mas que apresentam algum tipo de dificuldade na aprendizagem. Então, eu poderia começar pontuando, por exemplo, o aluno buscar conhecer, o professor buscar conhecer o aluno, tendo o apoio da sua família, né? O que mais tu poderia estar falando? Primeiro tudo, se apropriar, né? Se apropriar mesmo que essa criança, esse adolescente é seu aluno. Ele não é um aluno de inclusão, ele não é o especial, ele é seu aluno. Né? Você é o professor dele por excelência. E se ele não outorgar você o direito de ensinar, não vai acontecer. Certo? Só que quem está falhando aí daí no processo não é a criança, né? Não é o aluno. Então é muito importante que a gente busque sim conhecer quando essa criança vier com um laudo diagnóstico, fazer, né, ter acesso, buscar acesso a todas as informações, quais são as implicações, às vezes clínicas, que essa criança pode apresentar. O professor tem que entender mesmo o que acontece, como que funciona a cabecinha da criança naquele momento que ele está exercendo atividade de ensino. Como essa criança aprende. Sozinho, realmente, o professor não vai conseguir. Por isso que a escola dispõe de uma série de recursos. Então, o professor tem que explorar esses recursos, sabe? A gente tem que parar de pensar assim que eu não estou preparado e começar a pensar assim, o que eu vou fazer para me preparar? O que eu preciso para ensinar essa criança? Eu preciso de um tablet? Eu preciso de uma lousa digital? Eu preciso de um vídeo? Eu preciso de uma prancha inclinada? Ele precisa de uma cadeira de roda para chegar até mim? Qual é a necessidade dessa criança para que ele aprenda? E o que eu tenho para ensinar para essa criança? Porque eu tenho que ter, certo? Eu tenho que ter. Ele está lá e está esperando isso. Então, se apropriar dessa ideia. Olha, gente, eu me formei em 2006 e desde então nunca, não passou um ano que eu não tenha um aluno público-alvo do atendimento educacional especializado nas minhas turmas. Inclusive na faculdade. Na faculdade eu tive deficiente visual como aluno, tive autista como aluno, disléxico que não, né, não entra tanto aí naquela legislação disso enquanto público-alvo de atendimento, mas possuem necessidades acentuadas, DI, certo? Então, quem é o professor para falar que essa criança, esse adolescente pode ou não pode, ou vai para o ensino médio ou não vai?
Não é você que deve decidir. Você deve promover a aprendizagem dele enquanto ele estiver com você. Né? Nós não somos juízes. Ah, mas é só dar terminalidade, tá no nono ano mesmo. Não é bem assim. A escola tem um papel social, né, a desempenhar na sociedade, certo? E é compromisso, sim. É uma questão até de humanidade, né? É um ser humano que está ali, certo? O mais importante é você não invisibilizar ele e não ficar com medo dele. Ele não vai expor a sua fraqueza. Pelo contrário, ele vai dar oportunidade de você aprender junto. Certo? Isso é importante. E é importante a gente pensar também que por mais que a gente tenha, né, esteja vendo uma série de retrocessos, esse processo não vai voltar atrás. Eles não vão voltar para a escola segregada. Pelo contrário, quanto mais a gente promover o desenvolvimento deles, mais espaço eles vão conquistar, certo? Mais lugares eles vão se inserir, porque você vai promover isso, né? Eles vão conseguir mostrar as capacidades deles, se for dada as devidas condições, né? Então, se forem dadas, né? As devidas condições. Então, é importante que o professor tire né, da sua cabeça esse discurso. Ah, mas a escola é para quem quer, né? Ah, mas a escola, eu não tenho formação para lidar com esse tipo de gente. Assim, então busque, amigo. Você não tem, busque. Né? Exija do sistema onde você trabalha, porque além da sua formação pessoal, que é importante você sempre buscar a formação continuada, é importante o sistema onde você trabalha te dê o subsídio e respaldo necessário do que você precisa para trabalhar. Se E existe sempre uma demanda tem, real na sua sala de aula, né, a demanda está lá. E é o sistema que tem que arcar com isso, com a estrutura, porque o recurso está lá, a legislação está lá, está tudo, né, esperando a proatividade. Então, busque a formação, busque a sua formação pessoal, né, para você ficar cada vez mais qualificado, mas exija do sistema onde você está trabalhando também que ele te dê respaldo para você exercer a sua atividade de ensino. Né? Recebi um aluno com uma síndrome rara, não sei o que fazer. Então tá. Se você não sabe o que fazer, você espera, né, que os pais saibam. Se você que é o professor não sabe o que fazer, então, eu não tenho capacitação. Então vamos buscar capacitação, porque a obrigação é nossa. sim. Né? A obrigação é nossa. Eu não posso pagar. Tudo bem, exija do sistema, porque se existe a demanda, é obrigação do sistema ofertar. Entendeu? Então, é você saber usar os recursos que estão disponíveis para você. A escola, a sala, que material que tem lá naquela sala, o que acontece, quem são os profissionais que trabalham naquela sala multi, o que acontece lá, né? Por que aquilo tudo é tão fechado? É só para uso exclusivo deles? Não é. É para educação, gente. Né? É que alguns recursos que estão lá facilitam o acesso ou dão acesso a eles. Né? Mas o material é da escola. A sala multi não é do supervisor, da secretaria de educação, do professor. A sala multi é da escola. A sala multi é parte da escola. Por mais que hoje, né, ainda tem um ar de torre de marfim, ela é o principal canal entre. Ela é a via de acesso para que a informação do seu conteúdo chegue ao seu aluno, que tem necessidade educacional especial. Lembrando também falar, professora, que, por exemplo, o objetivo deste curso de extensão, a gente está tratando mais sobre a parte do reconhecimento do aluno. A gente está conversando sobre isso, sobre as dificuldades que o professor possa vir a passar, ou então até mesmo a dificuldade de começar a produzir o conteúdo para esse aluno, já que ele tem, então, sente uma certa falta de informação.
O objetivo principal do curso, além de passar essas bases, que seria reconhecer primeiro o diagnóstico, ou então reconhecer as limitações do aluno, o objetivo final é que, se algum professor não tem algum material específico para estar trabalhando, é o objetivo deste curso ensinar métodos e também a como confeccionar os próprios materiais, onde você não está impedindo e sendo impedido de dar continuidade, de oferecer o ensino para esses alunos. É bom lembrar que a Isso. finalidade desse curso é exatamente isso, ou seja, a questão, não tem informação, a gente está oferecendo, né? A gente está abrindo aqui. É um curso onde a gente vai estar idealizando, não estamos ditando como regra que tem que fazer exatamente. A gente só vai demonstrar possibilidades que os profissionais possam estar realizando, tanto na confecção e produção do material, como também aplicando coisas simples que também estariam ajudando em outras questões que o aluno tem uma certa dificuldade. Bruno, quando a gente entende a educação enquanto um processo dialético que tem que haver necessariamente ensino e aprendizagem. Se tiver faltando um desses dois, não está acontecendo educação, certo? E pode acontecer em várias ocasiões e ambientes diferentes. Mas para a gente entender que existe educação, tem que estar acontecendo esses dois processos simultâneos: o ensino e a aprendizagem, certo? Se a gente entender, se a gente tiver essa concepção que educação é isso, que os dois têm que acontecer, né? É ponto. Se isso for ponto assim indiscutível, o próximo passo é eu arrumar estratégias e métodos para que isso aconteça, para que a minha parte aconteça, certo? Até porque quem se qualificou e quem foi, né, ter formação sou eu, o profissional, né? Então, sou eu que devo dar mais condições de respostas do que canalizar ou filtrar só para uma resposta. Sou eu que tenho mais condições de conduzir para que o aluno chegue a uma resposta esperada do que impor essa resposta. Entendeu? Então, se a gente tiver isso como ponto passivo, certo? A educação enquanto um processo. Então, você já não é mais o funcionário público da educação, naquela concepção do Paulo Freire lá, do cara que só carimba aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Né? Então você já transpõe, você já passa para uma outra esfera, uma outra forma de encarar o seu trabalho. Aí, a partir disso, a premissa de conhecer o seu aluno, independente se eu tenho 10, 20 ou 40 alunos na sala, ela vai ser natural, certo? A partir desse momento. Se você entende a educação como um processo dialógico e dialético entre esses dois processos, né, o conhecer o aluno vai ser uma premissa para que você consiga fazer o seu trabalho. Tá? Ah, mas são 40 alunos. Sim, eles vão passar um terço do dia com você. Em alguns casos, passam até mais tempo com a gente do que com um pai e mãe. Né? Então, você vai ter aí 200 dias letivos, um terço da vida dessa criança, ela vai estar junto com você. Né? Você chamar ela pelo nome né, é uma coisa assim que faz muita diferença. Não, quando a gente está falando sobre esses alunos, certo? Geralmente o professor fica com o nome dos que sentam mais na frente, dos que terminam primeiro, né? Do limpinho, não sei o quê, né? Do que puxa saco, que traz presente. Mas o seu compromisso é com todos que estão na sala, né? Em suas diferentes realidades, com suas diferentes bagagens culturais, com as suas diferentes formas de aprender. Tem alguns que vão observar você e já vão entender o que você quer. Tem outros que vão precisar que você repita a informação falando, porque, né, entende melhor de forma auditiva. Tem outros que só vão entender o que você quis dizer depois, quando eles estiverem fazendo a atividade,
realizando a atividade. Daí que eles vão entender tudo que você explicou, né? Isso eu dei só 3 formas diferentes de assimilar uma informação. E na escola a gente tem 40. E aí, Bruno, também quero chamar a atenção o seguinte, né? Os professores falam o seguinte, eu tenho 50 minutos só, como que eu vou fazer para dar aula para esse mais aquele? É importante que você reserve, sim, nem que seja 5 minutos da sua aula, nem que seja 10 minutos da sua aula, para você ter uma atenção exclusiva para esse aluno, sim. Mas eu não sei como fazer. Sim, meu filho. Pois é, vai ter que aprender. Nem que seja 10 minutos, você escolhe um descritor para aquele dia, o que você quer que ele faça aquele dia, né? Se você está explicando lá, sei lá, os planetas, né? Então você pode configurar, você quer que o objetivo da sua aula é fazer com que os alunos entendam o sistema solar, né? O funcionamento do sistema solar, os movimentos e tal. Para aquele aluno que, né, tem uma necessidade a mais ou que ele não está no mesmo nível de aprendizagem, pode ser que ele identifique um dos planetas dentro desse sistema solar. Esse é o seu objetivo de ensino para aquele dia, para ele. Não fugiu do tema. Vocês estão falando da mesma coisa. Né? Enquanto para os outros, eles vão ter que reconhecer o que é rotação, translação, e etc., e posição, e órbitas e tal, para aquele seu aluno, né, que está ali, que tem a necessidade educacional especial, você vai fixar um objetivo, está dentre todos esses desenhos aqui, ele vai ter que localizar qual é o Sol, né? Então vai pegar, vai seccionar esses objetivos e deixar eles mais simples muitas vezes, e não necessariamente dar outra atividade ou uma atividade diferenciada. Dificilmente isso vai se configurar como uma necessidade mesmo, de atividade diferenciada. Às vezes você deixar esse objetivo mais simples é muito mais efetivo, certo? Até porque o direito dele é de aprender o que todo mundo aprende. Só que no tempo dele, tá certo? E lembrando Então, também que quando acontece, por exemplo, essa questão do aluno em si já identificar como exemplo que você citou um planeta, sim, professor, já está ali uma grande conquista, né? tirou 10. Se esse é hoje, o objetivo da sua aula hoje, compreensão do funcionamento do sistema solar para a turma. Qual que é o seu objetivo de aula para ele? Que ele reconheça a posição do Sol, né? Ou qual é o Sol numa representação gráfica. Esse é o seu objetivo para ele. Então, essa vai ser a sua avaliação dele. Certo? Depois você explicou para a turma, você faz perguntas, você vai fazer a avaliação da aula, roda de conversa, ou vai dar uma atividade de registro escrita, onde você vai perguntar para saber se a turma entendeu o que você explicou ou não. A avaliação dele é essa. Então, o meu objetivo de ensino em relação a esse conteúdo para ele é localizar o Sol. Ele localizou o Sol, ele tirou 10. Entendeu? Naquele dia ele tirou 10. Porque é um avanço em relação a ele mesmo. No outro dia, ele vai reconhecer o Sol mais a Terra. Né? Um outro dia, o Sol, a Terra e mais um planeta. Entendeu? Enquanto os outros, você não precisa fugir muito. Né? O que não pode acontecer também é você estar explicando um sistema solar para a tua turma e a criança está ali do lado montando um quebra-cabeça de cavalinho. Isso não pode mais acontecer na sala de aula. Né? Que não pode você tá explicando aí relevos e a criança está pintando um desenho da Peppa Pig. Só para dizer que está fazendo alguma atividade, entendeu? Isso não pode acontecer mais. Sendo que o professor podia estar vinculando as duas coisas. Por exemplo, se o aluno gosta de jogos, nada impede que o professor, por exemplo, produza um quebra-cabeça ligado ao sistema solar. Perfeito. Ele pode estar montando quebra-cabeça se você está explicando o sistema solar. Ele pode estar montando, mas que seja do tema. E você pode usar esse quebra-cabeça para fazer ele localizar o Sol depois. Pode ser sua ferramenta de avaliação. Tá certo? Então, é essa autonomia que o professor precisa, né, gostar,
se apropriar dela. Esse poder, né, de fazer a informação e dar acesso à informação de uma forma que a criança sai dela, nossa, hoje eu aprendi isso. Não, a hora que alguém pergunta para ela, o que você aprendeu na escola hoje? Eu vi que o sol é amarelo. Ela aprendeu, ele tem o que responder, gente. Né? Então é isso aí a gente tem inclusão, sabe? Independente de ter estagiário ou não, independente de ter diagnóstico ou não, aí aconteceu educação, e educação inclusiva. Né? Os jogos, as outras ferramentas, são recursos para dar acesso à informação e não entretenimento. Tá? Mesmo na aula de educação física, o que acontece na aula de educação física não é entretenimento. Os momentos de recreação são no momento de intervalo. A educação física tem um corpo de conteúdos também que ela precisa da ciência. Eu tive alunos de nono ano que não eram alfabetizados, mas eles faziam prova. Na hora de eu perguntar para eles qual alimento fazia bem para a saúde, mal para a saúde, e eles conseguiram pintar quais eram esses elementos e identificar. E era o que eu tinha ensinado para eles, foi a avaliação deles, certo? Desses 2 alunos que não eram alfabetizados, foi por desenho, mas o conteúdo foi o mesmo. Eu expliquei para a sala o quê? Nutrição em relação, né, à fisiologia do corpo humano e lá a relação assim de produção, né, produção de energia e o desempenho na quadra dos atletas. Obviamente que esses 2 alunos que eram DI não tiveram uma compreensão total disso, mas da essência disso ficou o quê? O que faz bem para a saúde, o que não faz. Essa foi a avaliação deles. Né? Pinte de vermelho que não é legal, né? Pinte de amarelo que faz bem para a saúde. Eles tiraram 10. E estava dentro do conteúdo. Estava dentro dos descritores. Então é isso que é importante. O professor não fugir disso, sabe? Saber que ele é o dono da aula e que ele é o responsável por dar acesso àqueles alunos, da informação àqueles alunos. E se ele não tem recursos suficientes, é obrigação dele ir atrás, sim. Reciclar, construir, né? Se o sistema não está ainda oferecendo tudo que ele precisa, é responsa do professor, sim. Ir atrás dos melhores métodos, dos melhores recursos para dar acesso à informação à criança. É isso mesmo. Agora, Jana, não sei se quer apontar mais alguma coisa importante. A gente já está chegando a 1h20 de live. Queria saber se o pessoal tem perguntas, questionamentos, né? Quem estiver vendo. Olha, aqui o pessoal eles estão comentando, sim. Eles não estão direcionando perguntas. Eles estão só mostrando mesmo que estão gostando. Por exemplo, aqui a Edmara Pires mandou um joia pra gente. O Lids, que vai ser um dos participantes, né? Vai bastante com a gente, mandou as nossas palminhas como parabéns. Tem uma outra profissional de educação também que comentou com uma figurinha, arrasou. Então, de perguntas mesmo, infelizmente, eu esperava que direcionasse mais, mas de perguntas mesmo não teve, por exemplo, nenhum manifesto. Mas o interessante, por exemplo, de saber é que tem profissionais de educação que a gente conhece, que a gente já trabalhou, que estão acompanhando. Isso é ótimo. Pelo menos eu já vejo com bons olhos, mesmo que não estejam direcionando as dúvidas. Mas, uma vez, nós estamos com o nosso probleminha técnico, que a gente vai ter que dar um jeito de ver e resolver isso o mais rápido possível, até para os próximos encontros, que vai ter outros profissionais que a gente vai estar trazendo também aqui, tanto a experiência como também outros tipos de informações que possam estar ajudando você, professor, ou futuro professor, ou então até mesmo você, familiar. Eu gostaria muito de agradecer por hoje,
pela participação, até mesmo as pessoas que já estavam assistindo ou que em algum momento ficou com a gente por um tempo. Gostaria que a Jana tivesse também a oportunidade de estar despedindo, mas a gente não pode estar prolongando mais o vídeo. Então, eu agradeço. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma nova live, uma nova palestra, que a gente vai estar contando com uma profissional, que é pedagoga, que ela vai estar falando sobre a importância da união entre a escola e família. Porque, como a gente disse, é um aprendizado, não se limita apenas em ambiente escolar, a família precisa sim estar junto nesse processo, participando junto com toda a comunidade, está participando junto com a escola. E depois, no dia 5, estaremos trazendo aquele professor que eu acabei de falar, que é o Lides Neto, que vai estar também mostrando para a gente, trazendo informações e até mesmo dizendo sobre as facilidades ou então das oportunidades diferenciadas que o professor, não só de geografia, como você também estuda outra área, pode estar adotando esses métodos para facilitar e trazer uma aula mais produtiva, mais divertida, onde a gente atende, de modo geral, todo o público que está em sala, seja ele aluno de inclusão ou público-alvo ou não, ok? Então, mais uma vez eu quero agradecer, espero que vocês estejam com a gente amanhã sim, e um beijo para vocês.